Gente, bom dia. Tudo bem? Eu tava aqui agora fazendo meu devocional, né? Tô seguindo por aquele plano de leitura da Zion. E aí hoje, agora de manhã, eu tava lendo aqui em Gênesis. E aí chegou numa parte que eu li e eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com alguém. E eu preciso que vocês me acompanhem, porque, gente, é tão forte isso que eu entendi, então presta atenção. Lá em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 20, fala o seguinte: quanto a Ismael, isso é uma conversa entre Deus e Abraão. E aí Deus respondeu para Abraão. Falou algumas coisas antes, e aí depois eu vou ler resumida a parte que eu preciso que vocês entendam. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. Aí depois lá no 21, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque. Deixa eu explicar um pouquinho rapidinho pra vocês entenderem o contexto do negócio. O que estava acontecendo? Ismael era filho de Abraão com Agar, não era com Sara, que era sua esposa. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, Deus já tinha falado para Abraão que ele seria pai de nações e tal. Só que ele e Sara eram muito velhos, né? E eles tinham consciência disso, obviamente. E aí, a Sara, que ainda não era Sara, porque Deus mudou o nome dela aqui, junto com o de Abraão, a Sara, por livre e espontânea vontade, ela dá para Abraão a sua serva e ele tem um filho com ela. Essa serva é a Agar. E aí nasce Ismael e tal. E aí quando a Agar descobre que ela tá grávida, ela começa a tratar a Sara com indiferença. Ela se torna uma pessoa prepotente. E aí começa uma questão familiar, uma contenda familiar que não precisava, porque Deus já tinha prometido. E aí Sara foi lá e colocou a mãozinha e o negócio deu errado. Aí, enfim, depois tem uns outros acontecimentos. E aí, por fim, chega nessa parte onde eu quero chegar. O que acontece? Nessa parte aqui, Deus está tendo uma conversa com Abraão. E aí ele fala que a Sara vai gerar Isaac. Só que aqui, Ismael já tinha nascido. Então, o que acontece? Abraão, no seu momento de incredulidade, porque a Bíblia mesmo usa essa palavra. No seu momento de incredulidade, ele fala assim: quem dera Ismael vivesse sobre a tua bênção. Ou seja, Abraão ele já não conseguia acreditar que ele poderia gerar filhos, ele e Sara, porque ele estava com 100 anos e ela com 90. E aí ele pega o que ele já tem e por vontade própria, ele decide que quem tinha que viver a promessa era Ismael. Só que Deus já tinha outro plano. Aí é onde Deus fala para Abraão que ele vai gerar Isaac. O que acontece? O que eu extraí daqui? Abraão é o pai de Ismael, mas também é o pai de Isaac. Eu percebo aqui que Isaac, ele já era, eu até anotei, gente. Isaac, ele já era um escolhido mesmo antes dele ser gerado. Isaac já estava escolhido, ele já era um prometido de Deus antes dele ser gerado. E o que Deus tinha para Isaac, ninguém poderia tirar dele. Ninguém, nem mesmo o pai dele. Gente, isso aqui me pegou de uma forma, mas de uma forma. Nem o pai dele poderia tirar isso dele. E aí, o que eu percebi, o que eu tirei isso pra mim? Tem coisas na nossa vida que são pra nós. Só que as interferências ao nosso redor, as situações, as pessoas nos colocam num lugar que o que é meu, eu tenho que passar pro próximo. Porque o próximo já tá na minha frente, o próximo já existe, o próximo já nasceu. Só que o que Deus chamou a gente pra fazer não é pra passar pro próximo. O que Deus me chamou pra fazer é pra mim. O que eu quero deixar hoje de reflexão, porque isso mexeu com a minha cabeça. Sabe o famoso triplex? Alugou um triplex na minha cabeça. Isso mexeu comigo de uma forma que, assim, eu anotei, mas até agora eu tô pensativíssima sobre isso. Eu anotei. O que Deus tem pra mim é pra mim. A vida que Deus me chamou pra viver é pra mim. Por mais que tudo ao meu redor indica que eu tenho que passar isso pras pessoas, o que Deus tem pra mim é pra mim. Alguém pediu
alguém pediu, alguém orou por Ismael, mas Isaac ele foi chamado desde antes do ventre. Desde antes do ventre. E eu queria deixar isso com vocês hoje, com essa reflexão. Deus já nos escolheu desde antes do ventre, e eu não falo palavras genéricas, o que eu falo é de coração, Deus já nos escolheu desde antes do ventre. Pode ter alguém orando pelo seu próximo, pelo seu irmão, mas o que é pra você, o que é pra mim, é nosso. E ninguém vai tirar o que Deus tem pra nós. Ninguém consegue mudar o que Deus tem pra nós. Nem mesmo a nossa família.